Toninho, o Atlético de Alagoinhas joga amanhã contra o Botafogo da Paraíba. O Botafogo tem novos casos de Covid. São 6 jogadores, melhor, 5 jogadores com problema, embora o problema no total sejam 6 para enfrentar o Alagoinhas Atlético Clube amanhã. Você teve o Juan, goleiro, Donato, zagueiro, e o lateral esquerdo, Mário, que estão infectados pelo Covid. Não virão. Você tem 3 jogadores aí. Você tem o volante Fernando Júnior e o meia Diego Rosa, conhecido por todos nós, que ainda estão se recuperando do Covid. Estão fora também do jogo. E por esses dias, o Igor Leite, que é meia, encerrou o contrato, não renovou, não houve conversa para renovar o contrato, e o Igor Leite também não virá. Então, o Botafogo virá para Alagoinhas com 6 desfalques para enfrentar o Atlético. E tudo isso acontecendo uma semana após do time paraibano ter escapado do rebaixamento para a Série C. Conforme eu disse antes, o empate contra o 13 salvou o Botafogo, mas afundou o 13 e o 13 passou para a Série D. O técnico do Botafogo, Evaristo Pisa, já virou a chave. Ele agora está olhando a eliminatória da Copa Nordeste, e o alvinegro da Estrela Vermelha, que é o melhor ranqueado da Paraíba, joga amanhã, aqui às 19h30, no jogo de ida. E faz o jogo de volta terça-feira, dia 22, no estádio Almedão, lá em João Pessoa, às 21h30. Você mesmo falou aí, Toninho, que o Botafogo saiu hoje pela manhã, bem cedinho, do estado da Paraíba, e chega aqui ainda na esperança, depois do almoço, de treinar no Carneirão, hoje à tarde, faz o jogo amanhã e retornará quinta-feira pela manhã, já que o jogo será às 19h30. O pessoal a opção seria até todos jantarem e voltar naquele mesmo momento, mas o time vai preferir voltar na manhã da próxima quinta-feira. A motivação para esse jogo é uma bonificação milionária para quem conseguir a vaga na Copa do Nordeste. Esse, portanto, é um pré-jogo entre Botafogo da Paraíba e do Atlético de Alagoinhas, para que um dos clubes, em se classificando, passem a figurar na Copa Nordeste. As nossas chances, eu como torcedor, Gomes, considero razoáveis, de razoáveis para boa. Mas para o analista é diferente a visão. Eu sou quase que mais um torcedor. Mas você, como analista, que já viu também, e nós já vimos o Botafogo aqui no passado, e não guardamos boa lembrança do time paraibano, não é, professor? Chico, de certa forma, as possibilidades são amplas para o Atlético, embora nós vamos participar de um jogo, e jogo, como já diz o nome, é jogo, tudo pode acontecer, o imprevisível, inclusive. Nós nos desclassificamos com um empate, já que o Botafogo jogou pelo regulamento quando disputou a vaga da Copa Brasil, mas isso aconteceu por falta de competência nossa para fazermos os gols que desperdiçamos na época. O jogo foi 0-0 e nós tivemos, você deve lembrar que nós estamos lá no estádio, pelo menos 3 chances concretas de gols, mas não fizemos os gols. Então, quem não faz, né, já sabe o que é. O Muricy Ramalho disse que a bola pune, e a bola puniu o Atlético. Foi um jogo que o Atlético mereceu a vitória, que lutou muito, que trabalhou. Inclusive, nós não saímos de campo insatisfeito, né? Nós saímos com o sentimento do dever cumprido, porque o Atlético batalhou até o último momento, mas não fez o gol. Talvez tenha cometido alguns erros, não tenha tido no seu elenco algum matador. Tínhamos o Magno Alves, que demonstrou ser muito efetivo, mas ele jogava praticamente isolado
e armou as principais jogadas de gol, saíram do pé deles para outros jogadores que não conseguiram colocar a bola no fundo da rede. Se fosse ao contrário, ele teria feito o gol, né? Porque de várias oportunidades que ele teve, aproveitou muitas, e aí nós nos desclassificamos. Agora, recentemente, nós nos desclassificamos de mais uma competição jogando contra o Goiânia, né? Tivemos aqui várias oportunidades. Poderíamos ter aplicado, pelo menos, já que o jogo foi 4-1, ou foi 1-1, em uma falha, inclusive, do nosso sistema defensivo, poderíamos ter vencido pelo menos de 4-1. Ficaríamos com 3 gols de saldo, mas não vencemos. Futebol dentro de campo, nós perdemos gols no apagar das luzes, perdemos gols no começo, no meio e no final do jogo, mas empatamos. Como o Atlético saiu daqui na mesma condição várias vezes para jogar fora, e lá fora ele venceu, nós acalentamos as esperanças. Ele fez um primeiro tempo que não foi bom contra o Goiânia lá em Goiás, tomou 3 gols, tomou a virada, tomou 2 gols e no segundo tempo tomou o terceiro, que muitos davam a partida como liquidada, mas reagiu, fez um gol e teve as oportunidades de fazer mais 3 ou 4 gols nos 15 últimos minutos da partida, mas não fez. Então tem pecado muito na finalização, não tem conseguido colocar a bola na rede e aí foi desclassificado por conta de um único gol. Se tivesse a conjunção essa, se tivesse marcado pelo menos 2 ou 3 aqui, diante das oportunidades construídas que teve, teria matado o jogo. Então nós temos na próxima quarta-feira um outro jogo agora completamente diferente, agora é pré-Copa do Nordeste. Pode lhe render um recurso financeiro para lhe dar um pouco mais de tranquilidade para esses tempos que não tem torcida no estádio, mas vai precisar se aplicar e vai precisar, José Francisco dos Reis, colocar a bola na rede, porque o que ganha futebol não é você jogar bem, você joga bem nos dá o alento, né, e a esperança e a perspectiva de que o time, jogando bem em outros jogos, ele possa crescer muito mais e traduzir isso, né, em resultado. Mas é muito mais importante que você seja efetivo e que faça os gols ao invés de jogar bem. Então o atleta vai precisar, na arrancada aqui, sair com uma vitória. E, se possível, uma vitória por mais de um gol de diferença, que é justamente para aí sim jogar pelo regulamento lá na Paraíba, contra o Botafogo da Paraíba na próxima quarta-feira. Isso é possível? Claro que é possível. Se vai acontecer, nós vamos ver no decorrer da partida, que amanhã está faltando pouco mais de 24 horas para isso. E eu, igual a você, eu acalento a esperança, porque o Atlético esse ano, apesar dos problemas que enfrentou, o Atlético conseguiu se superar, conseguiu dar a volta por cima e conseguiu, inclusive, modificar o de muita gente que achava que o Atlético não ia para lugar nenhum depois que começou o desmonte da equipe tida como principal. E eu sou um desses que não acreditava, mas o Atlético conseguiu, graças ao trabalho do Carigé, que continua na equipe agora como auxiliar do Barbosinha, porque ele próprio fez essa opção. O Barbosinha, que todos nós conhecemos, conhece muito do futebol, resta saber se os jogadores vão conseguir fazer aquilo que for determinado, porque até o Barbosinha passa por dificuldade no Atlético hoje, que é a questão de tempo, porque é jogo basicamente quarta, né? Quarta, domingo, e aí, semana depois que ele não se classificou, que isso aconteceu na sexta-feira, né? No sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Teve 4 dias para preparar a equipe. Se essa equipe vai entrar sintonizada, ligada e com capacidade e apta para fazer os gols que nós esperamos que aconteça, nós não sabemos. Mas que torcemos para que isso aconteça, torcemos. Primeiro, para premiar, como você disse, o trabalho da direção do Atlético, que fez um esforço muito grande para que o Atlético pudesse estar disputando, né? Eu gostaria de ver o Atlético campeão de tudo. Não foi possível, mas eu não posso jogar nas costas da diretoria sem sucesso. O Atlético perdeu o campeonato baiano contra o Bahia nas penalidades máximas, quando durante o jogo criou a oportunidade para matar. Então, Chico, diz o ditado popular que a fruta só dá no tempo. Vamos esperar que o tempo comece a ser justamente agora, a partir de quarta-feira, amanhã, às 20h30, para que num período curto nós possamos colher o fruto de 50 anos de um trabalho com dificuldades em todos os aspectos, alguns rebaixamentos, mas que hoje o Atlético consiga, né,
os seus objetivos, né? E essa direção que está aí através do Carigé, principalmente o Abnegado e o Barbosinha, que chega agora com muita humildade e conhece futebol, que possa dar resposta e alegrar o seu torcedor, não dentro de campo, porque o torcedor não está podendo ir lá, mas o torcedor está encontrando alguma forma de acompanhar o jogo, de saber os resultados, mas o que interessa para a gente não é nem o fato de estar dentro de campo, mas o fato de que o time possa vencer para que a nossa autoestima aumente e nós tenhamos a capacidade de dizer, olha, o Atlético está disputando algumas competições que no auge, quando ele não conseguiu disputar, mas hoje ele consegue, e isso pode ser também o crescimento do Atlético para o futuro. Vamos aguardar o que é que vai fazer a direção com relação à CT, mas para isso nós vamos precisar também esperar que a pandemia possa passar, porque não tem planejamento que você faça quando você não tem público nos estádios. E o Atlético, na fase que está desde o Campeonato Baiano, com público no estádio, ia estar transbordando dinheiro, vamos dizer assim, pelo ladrão. Mas, infelizmente, a coisa não é como nós gostaríamos que fosse. Mas, respondendo à pergunta que você me fez, eu acredito sim que o Atlético tem amplas possibilidades, vamos só torcer e esperar que ele aproveite as oportunidades que certamente vai criar durante a partida.